Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Finalmente vamos começar a entrar no nosso livro que está aqui, do nosso amado Bertrand Russell. Quero fazer algumas desculpas, porque tem gente que pronuncia assim o nome dele como Bertrand Rousseau, mas Bertrand Russell é britânico, é inglês, né? Então eu, na minha empolgação aqui, chamando ele de Rousseau, porque nós temos um outro filósofo, né? Que se chama Rousseau, mas é Bertrand Russell, tá? Então fazendo as devidas desculpas aqui no outro vídeo, né? Que eu chamei ele de Rousseau. Vamos falar então agora propriamente do nosso livro A Conquista da Felicidade, tá bom, pessoal? Fiquem aqui comigo. Vou tentar não fazer um vídeo muito longo, mas esse primeiro e segundo capítulo eu vou delinear, vou fazer algumas explicações, então pode ser que esse primeiro vídeo aqui fique um pouquinho comprido. A minha intenção é fazer vídeos de no máximo 30 minutos, tá? Até porque nós estamos aqui para trabalhar o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento interno, então eu preciso de vocês aqui uns 30 minutinhos, 40 minutinhos, uma vezinha por semana, para a gente exercitar essa construção do nosso eu interior, tá bom? Então, sem mais delongas, é importante a gente falar que o Bertrand, ele separa o livro em duas partes, tá? Então, a primeira parte ele fala sobre as causas da infelicidade e na segunda parte ele fala sobre as causas da felicidade. E nesse capítulo, como eu já disse, nós vamos trabalhar nesse vídeo nós vamos trabalhar o capítulo 1 e 2. E no primeiro capítulo ele fala então das causas da infelicidade, ele faz um questionamento, capítulo 1, o que torna as pessoas infelizes. Inicialmente, o Rousseau ele faz uma provocação para nós aqui, falando que geralmente as pessoas que ele percebe, elas estão infelizes e que pessoas felizes elas são uma exceção. Você concorda? Discorda? Então ele coloca aqui para nós. Se você é infeliz, provavelmente estará disposto a admitir que não é uma exceção nesse caso. Mas, se é feliz, pergunte a si mesmo quantos de seus amigos também o são. Né? Então, ele já faz uma provocação aqui para a gente sair do nosso ego e tentar perceber no mundo exterior quantos amigos realmente são felizes. Uma felicidade plena que a gente vai ver aqui para o Bertrand o que é a felicidade, tá? Então, mais além, ele comenta que existem vários tipos de infelicidade e que você vai encontrá-la nas mais variadas situações. Um minutinho, porque eu não sei porquê. Minha garganta hoje não vai me ajudar no vídeo, tá? Então, vou pedir uma paciência para vocês que eu vou ter que tomar uma aguinha de vez em quando aqui. Então, como eu estava falando, o Bertrand ele comenta que existem vários tipos de infelicidade e que nós vamos encontrá-la, dar de cara com ela nas mais variadas situações. Então, ele sugere um exercício, tá? Aqui ele coloca como Nova York, mas pode ser qualquer cidade, a cidade que a gente mora, e ele pede para que a gente esvazie, né, a nossa mente do ego, de parar um pouquinho de focar em nós mesmos e que a gente se detenha um pouco na multidão que atravessa ali uma grande rua, o centro bem movimentado, né? E que a gente fique ali e observe por um momento as pessoas que estão passando. Então ele coloca o seguinte: detenha-se um instante em uma rua bastante movimentada no horário comercial, em uma rodovia muito usada nos fins de semana ou em uma pista de dança à noite. Esvazie a mente de seu próprio ego e deixe que, uma após a outra, as personalidades dos desconhecidos à sua volta tomem conta de você. Logo perceberá que na multidão cada um tem seus próprios problemas. Nesta multidão, entregue às horas de trabalho, você vai notar ansiedade, concentração excessiva, dispepsia, incapacidade para diversão, desconsideração pelo próximo, indiferença e tudo que é inerente à luta cotidiana, né? Então ele diz
que dentro dessa situação a gente está vendo muitas pessoas que estão ali no automático, estão ali cuidando das suas vidas, e que a gente pode perceber que enquanto elas cuidam das suas vidas, elas têm muitas preocupações, né? E mais adiante, o Bertrand ele vai colocar para nós que, em razão dessa situação, muitas pessoas vão em busca de um prazer, vão em busca de um prazer rápido para tentar esquecer esses problemas, né? Ou seja, vai tentar dar uma anestesiada, já que não consegue resolver esses problemas ou se livrar desses pensamentos. Inclusive, o Russell ele coloca aqui para nós que quem é rico, você também vai encontrar essas pessoas com várias preocupações, indagações, porque a gente tem costume de achar na sociedade que a gente vive que o dinheiro vai resolver todos os nossos problemas. E o Bertrand, ele é um conde, vamos lembrar aqui, então se tem alguém que pode falar sobre o problema das pessoas ricas, é ele, né, que vem ali de uma aristocracia e convivia no meio de pessoas riquíssimas, né, pessoas importantes. Então ele coloca para nós que dinheiro não resolve, não vai trazer felicidade, também não é a solução para todos os problemas, pode ajudar, mas não vai ser uma solução perfeita. Então, não é à toa que a gente vai ver também pessoas ricas ostentando, utilizando do seu tempo, ostentando, ao invés de tentar resolver um problema. Ou seja, você também vai ver pessoas ricas, pobres, enfim, procurando um prazer rápido, ao invés de estar pensando na resolução dos seus problemas, né? E daí, mais além, ele coloca justamente dessa questão do prazer rápido, ele dá um exemplo de uma festa, né? Ele fala que ele vê aqui na época dele, nós estamos falando de 1930, né? Vamos lembrar aqui, que ele fala que muitas vezes ele deu o exemplo ali da rodovia rápida, e ele vai continuar aqui falando da festa, né? Ele fala que as pessoas vão para lá, vão para a festa, é um momento que acha que vai ser feliz, né? Que as pessoas às vezes confundem prazer com felicidade. Então as pessoas vão lá, vão beber todas, vão encher a cara, vão consumir N coisas, e depois vai dar aquele vazio, né? Vai dar aquele vazio interno. Então ele fala: supomos que a bebida e a troca de beijos são as portas de entrada da alegria, e assim todos se embriagam rapidamente, procurando ainda não perceber quanto lhes desgostam os seus acompanhantes, a situação, né? Ele falou: depois que baixa o pico de adrenalina, geralmente bate a bad. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Na minha adolescência, quando eu fosse muito velha, mas enfim, na minha ali do meus 20, era muito comum eu falar assim, ai, era muito comum. A pessoa bebeu todos, depois bate aquela bad. Por quê? Porque você preencheu com uma coisa que realmente não nutriu a tua alma, né? Então aquele prazer te anestesiou, mas depois você volta para a realidade, às vezes a realidade dá um tapa na cara. Então é comum, às vezes, em festas ele fala, você vê as pessoas bebendo, se divertindo, depois bate aquela bad, tá lá no canto chorando, lembrando de problema da mãe, de problemas familiares, enfim, né? Isso é bem comum. Então, ele fala que quando as pessoas não estão se anestesiando com esses luxos e outros prazeres, depois elas são acometidas por esse indescritível, ele usa aqui, aborrecimento. Ele fala: um indescritível aborrecimento se apodera deles e imprime seus rostos a marca de um descontentamento banal. Então, eu acho que fica aqui para reflexão dessa primeira parte do livro, do capítulo 1, para nós, é que o Bertrand quer dizer é que as pessoas confundem prazer com felicidade. Até porque talvez nem saibam o que é felicidade, e nessa busca elas caem nesse prazer imediato, na gratificação instantânea. E depois, após esse pico, né, de prazer, elas caem nisso que eu falei, na bad, né? E ele chama aqui de aborrecimento indescritível, porque não resolveu o problema lá que estava atormentando ela, né? Depois o Bertrand ele coloca aqui para nós aqui está, né, o nosso amigo Bertrand. Ele comenta aqui para nós, então deixa eu colocar aqui, porque, gente, eu estou aprendendo a mexer aqui nesse programa, vocês me deem muita paciência, tá? Aqui está a nossa cidade cinzenta, como muitas são, infelizmente, hoje em dia, né? Só prédios, 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 e o verde está se perdendo aí.
O Bertrand, ele coloca para nós, ele deixa bem claro que ele não vai falar sobre assuntos sociais, tá? Ele coloca aqui: já escrevi em oportunidades anteriores sobre mudanças que deveriam ser feitas no sistema social para favorecer a felicidade. Neste livro, porém, não tenho a intenção de falar da abolição da guerra, da exploração econômica ou da educação na crueldade do medo. Descobrir, eu achei essa colocação dele muito pertinente. Descobrir um sistema para evitar a guerra é uma necessidade vital para a nossa civilização, mas nenhum sistema tem condições de funcionar enquanto os homens forem tão infelizes que o extermínio mútuo lhes pareça menos terrível do que enfrentar continuamente a luz do dia, do que enfrentar os próprios demônios. É mais fácil jogar a culpa no outro, enfrentar o externo do que o interno, né? Então, acho interessante essa parte aqui do Bertrand. Deixa eu só separar aqui. Porque, primeiro, nós vimos a biografia do autor. Então, é importante a gente ver a biografia do autor para a gente poder entender essa colocação dele. Primeiro porque quem conhece Bertrand Russell geralmente iria esperar que ele fizesse comentários baseados em argumentos sociais, econômicos, políticos, de guerra, porque isso norteou a vida toda dele e muitas obras que ele fez, muitos escritos, muitos manuscritos, muitos textos que ele fez tinham esse cunho. Então ele fez questão de deixar isso claro, porque ele não vai falar do global, ele vai falar do ser humano, do individual, né? Então é importante a gente ter estudado a biografia dele, porque uma pessoa que gosta muito, um leitor que gosta muito de Bertrand Russell ia estranhar. Ia falar, nossa, mas como é que ele não vai falar sobre isso, sendo que a obra dele é norteada por isso? Então ele fez questão de deixar isso bem claro aqui, tá? E até eu vou deixar aqui como sugestão, vamos lá, onde está? Aqui, ó, esse livro aqui, tá? Que é o Elogio ao Ócio, do Bertrand Russell, tá? Do Russell, meu Deus. Porque nesse livro, é um livro bem polêmico para a época, né? Porque ele até defendeu uma jornada de trabalho de 4 horas e ele faz um questionamento: como é que pessoas que trabalham 8 horas e você soma mais aí 1h30 para ir para o trabalho, 1h30 para voltar, então dá 10, 11, 12 horas, como é que uma pessoa dessa vai buscar a felicidade, ser feliz, sendo que ela tem que estar focada no seu trabalho metade do seu dia, né? A gente dorme 8, 9 horas por dia, sobra ali não muitas horas e metade dessas horas, 80% dessas horas a pessoa está trabalhando, e como é que ela vai buscar a sua felicidade se ela não tem tempo para isso, né? Então, um livro bem inovador para a época, e nesse livro ele faz esse debate de um pouco de felicidade com questões sociais. Fica aqui essa dica, tá? Do Bertrand Russell, tá? Então, o objetivo da obra, desta obra aqui que a gente está analisando, vamos lá, o objetivo dessa obra é focar no campo individual e responder a seguinte pergunta: o que uma pessoa comum pode fazer para conquistar a felicidade? Ponto para nós, porque eu me considero uma pessoa comum, né? Então, Bertrand, muito obrigada, ainda há esperança para nós. E o Bertrand, ele diz que a filosofia que ele pretende defender nesse livro vai de encontro com sua biografia. O Russell, ele diz que ele não nasceu feliz, tá? Tanto que seu hino favorito, ele coloca aqui, o seu hino favorito era, seu hino favorito quando criança era farto do mundo e oprimido pelo peso dos meus pecados. Um hino bem pesado para se ter quando criança. Então ele diz que quando ele era adolescente, ele era um garoto que tinha um dessabor pela vida, não gostava da vida, né? E sobre isso ele diz aqui, ó: acredito que este tipo de infelicidade acontece em boa medida devido às concepções inverídicas do mundo, a ética falsas, a hábitos de vidas errôneos que levam à destruição desse entusiasmo natural, desse desejo possibilitador do qual depende toda a felicidade, tanto a das pessoas quanto a dos animais, né? Então, parênteses meu aqui,
tá? Eu já falei em posts no meu blog sobre o valor que tem os paradigmas que nos norteiam, né? A forma, a cultura, a comunidade, a mentalidade mental com que a gente é formado, da nossa família, né? Então, esse modelo mental que a gente possui, muitas vezes eles podem nos facilitar, esse modelo pode nos facilitar andar no mundo, né? Ou muitas vezes ele pode nos dificultar e ser realmente também uma das causas da infelicidade, tá? Sem contar que também não ter um propósito de vida claro também pode contribuir, porque se você não sabe aonde você quer chegar, essa história, essa frase, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer porto serve, ela é muito verdadeira, né? Porque quer dizer o quê? Se você não tem um propósito, você fica à deriva e aceita qualquer coisa na tua vida. E quanto ao modelo mental, nós temos uma mania, né? Nós vivemos numa sociedade onde a gente quer impor verdades absolutas, sendo que a gente vive numa sociedade plural de culturas, etnias, religiões diferentes. Então, a lógica por a gente se julgar ser um ser tão desenvolvido seria saber conviver com os desiguais e chegar numa democracia, num entendimento das ideias diferentes. Mas o que a gente vê é, não, a minha verdade é a certa, a tua verdade é errada. E daí dá todo choque, né? Então, bem complicado. Eu já falei num vídeo também no Clube do Livro anterior do Sêneca sobre a época que ele viveu em Roma, quando estavam conquistando os outros impérios, o Império Romano estava conquistando outros povos, e que lá eles também conviviam diferente. E nessa época, Sêneca já falava da importância de conviver com os diferentes, porque dependendo do nosso modelo mental, se a gente não aprende a conviver com o diferente, a gente vai gerar muita tristeza para o outro e para nós, né? Muita dor, tá? Então, dito desse cenário, em 1930, lembrando que o Bertrand, ele viveu no período de 2 guerras, a gente viu isso na biografia dele, né? Ou seja, era um mundo em grandes transformações. Então, essa questão do modelo mental para ele é muito forte, ele via como necessária, tá? E a gente já vai ver mais além por quê, tá? Então, o Russell, ele fala que o que o salvou dessa adolescência sombrio, desse período sombrio que ele tinha, foi um desejo louco de aprender matemática sem parar, tá? E daí, cada louco com a sua mania, porque, Russell, vamos combinar, eu adoro matemática, mas um desejo louco de aprender matemática, ainda bem que, né, tem espaço para todo mundo nesse mundo aí, tá? E daí ele diz que depois desse desejo louco de aprender matemática, ele já agora em idade avançada, o Bertrand, ele diz que desfruta de uma forma prazerosa de vida. E além do desejo de matemática, né, de aprender matemática, o que ajudou a gostar mais da vida foi ter um propósito, descobrir quais eram as coisas que ele mais desejava na vida e conquistar algumas coisas dessas. Mas que além de tudo isso foi também ele ter deixado de lado o seu ego, de não se preocupar tanto com o seu umbigo e preocupar um pouco mais com o outro, com o mundo externo, com o próximo, né? E aqui, quando ele diz de não se preocupar consigo mesmo, o Bertrand, ele diz no sentido de não ficar se martirizando pelas suas deficiências, pelas suas falhas, né? Não ficar focando no que você não é. E aqui eu acho interessante essa análise do Bertrand, porque quantas vezes você já se pegou se martirizando pelas suas falhas, né? Quantas vezes, qual é o peso que isso tem na tua vida? Porque muitas vezes acontece alguma coisa ruim, muitas vezes propositalmente ou não, né? E a gente fica se martirizando, poxa, cometi um erro e tal. E a gente fica se martirizando, né? Por isso. Então, ele coloca que tem pessoas que são tão afundadas nesse tipo de pensamento, ai, a vida é difícil porque eu sou gordo, porque eu sou burro, porque as pessoas dizem isso, dizem aquilo, e ficam focadas no que elas não são, e que isso gera um sofrimento gigante, ao invés de elas serem focadas no que elas são, né? Então, por isso que o Bertrand, ele diz que além de tirar o foco dessa internalização, é importante focar mais em interesses externos, pensar nos outros, saindo assim do vício de pensar somente em si mesmo, tá?
E o Russell, ele faz questão de comentar que ele sabe que o mundo externo vai trazer decepções, até porque nós costumamos projetar expectativas nas pessoas e nas situações do que às vezes elas não são. A gente cria um mundo de fantasia esperando algo baseado no que a gente faria, no que a gente acha que deveria ser daquela situação, de como aquela pessoa deveria agir, e quando aquela pessoa nos decepciona, né, e acontece que às vezes aquela pessoa ou a situação nos decepciona, né? Mas ele diz que essa decepção não é maior do que a decepção de nós nos olharmos no espelho e nos decepcionarmos com nós mesmos. E aqui eu vou fazer mais um ponto de inflexão, porque se decepcionar consigo mesmo eu também acho muito complicado, muito ruim. Ainda mais se você está trabalhando o teu mental, né? Quando você tem uma crise de consciência, o pessoal fala. Então, se decepcionar consigo mesmo nos tira o chão, né? Porque você fica ali desnudo, mostrando que você foi incapaz de resolver uma situação ou que às vezes aquela situação te mostrou que você ainda tem uma ética moral, que você tem uma falha ética, uma falha moral, uma falha de valores, ou que o teu modelo mental realmente era equivocado, né? E às vezes essa preocupação, esse tipo de situação, essa decepção interna com você pode acabar com você, né? Só que daí aqui vem o pulo do gato que ele fala. E que em muitos vídeos vocês vão ver o que eu falo isso também, que daí aqui entra um pouquinho na postura estoica, que não é tanto que o Bertrand defende, mas que ele pega um pouquinho emprestado. Que tudo bem no sentido, vou reformular, que vai acontecer, e às vezes você vai internalizar, de que você tem uma falha, né, moral, ética, valores, enfim, só que você não pode ficar se martirizando por isso, que é o que ele falou. Você tem que, porque isso é chover molhado, você tem que pegar e resolver, ter uma postura proativa de resolução, né? Dito isso, né, e até porque essa forma de que ele pega um pouquinho da filosofia nietzschiana, né, do que o Nietzsche trabalhou muito a parte de ressentimento. Tenho meus problemas com Nietzsche, mais para frente a gente fala sobre isso, mas acho que essa teoria do ressentimento do Nietzsche que o Bertrand usa é muito boa. Mais para frente posso fazer um vídeo sobre isso, que fala sobre essa questão do pecado, né, interno, que você fica se martirizando. Então, dito isto, o Bertrand ele coloca aqui para nós que existem 3 tipos de postura interna que nos prejudicam muito e que são causas da infelicidade. Então, a primeira postura ele vai falar que é o pecador. E ele coloca aqui: pecador, refiro-me ao sujeito, ao homem que se encontra absorto na consciência do pecado. Tal sujeito está sempre incorrendo em sua própria desaprovação. E se for religioso, considera-se desaprovado por Deus. Continua achando feio, desabonador, dizer palavrão, beber em excesso, ser astuto no negócio e etc. Tá? E ele coloca aqui que o pecador, né, daí recorre a certos prazeres, e como este prazer já não se acha a seu alcance, sente que nada, que certos prazeres não estão a seu alcance, porque ele vai lá, tem aqueles prazeres que é a satisfação imediata, que a gente conversou no início do vídeo, e daí ele coloca aqui: como este prazer não está mais a seu alcance, sente que nada tem importância, uma vez que deve pecar, decide pecar fundo, né? Meter o pé na jaca. Quando se apaixona, busca carinho maternal, mas não pode aceitá-lo porque, devido à imagem que tem da sua mãe, não sente respeito por nenhuma mulher. Enfim, dele fala um monte aqui e ele coloca: decepcionado consigo mesmo, né? Ele torna-se às vezes cruel, arrepende-se da sua crueldade e depois recomeça esse terrível ciclo imaginário, né? Ou seja, é uma pessoa, o pecador para o Russell é uma pessoa que alimenta a ideia que faz tudo errado e se cobra por isso, se cobra de uma perfeição. E se cobrar de uma perfeição, pessoal, é utopia, né? E muitas vezes ele coloca que a atitude das pessoas nem foi tão ruim assim, mas o remorso é real. O remorso pela situação, a decepção consigo mesmo e pela situação é real. E ele coloca que isso impossibilita que a pessoa busque a felicidade, tá? Então a gente viu aqui que ele também coloca sobre o complexo da maternidade, a perfeição materna, coisas mal resolvidas na infância. Ele entra numa parte psicológica também aqui, tá? Depois, deixa eu tomar mais um golinho d'água. Ele fala sobre o segundo perfil,
que a gente tem que cuidar, né? A personalidade que possibilita a gente buscar felicidade, que é o narcisista, tá? E narcisista aqui não é só uma questão de vaidade, mas aquela pessoa que tem o hábito de ser amada e admirada. Ou seja, uma pessoa, sabe que a gente costuma dizer que concorda com todo mundo, quer agradar todo mundo? E muitas vezes a gente fala que a pessoa que quer agradar todo mundo tem que cuidar porque parece que não tem opinião própria. E uma pessoa que quer ser amada e desejada por todos, todas as suas ações vão ser norteadas por esse desejo, né? E, pessoal, agradar todo mundo é impossível. Não é à toa, e com perdão do uso aqui da frase, que existe essa frase. Nem Jesus agradou todo mundo, porque isso é utopia, né? Até porque os outros pensam diferente da gente. E às vezes, assim, o que os outros pensam da gente não depende só da nossa postura, também, que nem a gente falou, do modelo mental do outro. Às vezes a gente é uma pessoa certinha, coerente, tem valores, mas às vezes dependendo da cultura, a gente fala aí dos árabes, né, daquelas religiões muito assim fechadas, dependendo da onde a pessoa nasceu, ela tem uma concepção de mundo tão diferente da sua que ela vai te julgar mesmo se você for uma pessoa 100% ok, né? Então, quando a gente quer agradar todo mundo e ficar à mercê dos julgamentos internos, vendo se as pessoas desaprovam, nos desaprovam, né? Que é o narcisista aqui que ele tá falando, isso é bem complicado, tá? Eu vou dar como exemplo aqui o Clube do Livro. Que eu tive como experiência em 2021, tá? Eu recebi muito feedback positivo, recebi 80% foi feedback positivo e muita gente falando, Nath, melhor isso aqui, uma construção, tá? Eu te sugiro fazer dessa forma e tal, beleza. E muitas das sugestões é isso aqui que eu tô fazendo de uma forma mais profissional, porque já era o que eu queria fazer. Então, eu precisava ver se as pessoas realmente gostavam para poder também, né, me empenhar, porque é um empenho, mas tudo bem. Mas teve uma minoria que não gostou. E, pessoal, é o mesmo formato, é o mesmo vídeo, é o mesmo conteúdo, as pessoas viram o mesmo vídeo, né? Então, e tá tudo bem, tem pessoa que vai gostar e tem pessoa que não vai gostar. E a minha pretensão não é agradar todo mundo. O que eu quero com o Clube do Livro, com os vídeos, com as coisas que eu faço, é ser um degrauzinho para poder construir e contribuir um pouquinho no meu crescimento pessoal. E se com isso eu contribuir no crescimento pessoal de outras pessoas, é isso que eu queria, tá? É isso, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente leva certas críticas, que eu costumo dizer, para o coração, tá? Porque se não agradar todo mundo e você não se posicionar em algumas coisas e você nortear as suas ações por isso, se torna uma tirania com você, né? É muito difícil você agradar todo mundo, é impossível, né? Então você está criando também amarras psicológicas que são difíceis depois de tirar, né? Então, isso sobre o narcisista. Então, nós vimos sobre o pecador e o narcisista. E agora ele vai falar sobre o megalomaníaco, tá? E aqui eu quero deixar um parênteses, que ele tá falando do megalomaníaco, não da pessoa que não deve pensar grande, porque nós precisamos de pessoas que pensem grande, né? Nós precisamos de pensadores que tenham metas ousadas para elevar a sociedade. Senão a gente se torna uma pessoa medíocre, né? Mas ele está falando do megalomaníaco, da pessoa que pensa grande com o objetivo de deter poder, e o poder a qualquer custo e não por uma causa nobre, tá? Então ele coloca como diferença aqui que o megalomaníaco, ele prefere ser poderoso e temido a ser encantador e amado, né? O narcisista quer ser encantador e amado e o megalomaníaco ele quer ser poderoso e temido, tá? Então ele coloca aqui para nós do megalomaníaco. Ele cita alguns nomes, tá? Ele fala do Napoleão Bonaparte e ele cita uma figura histórica que é muito querida por todos, que é o Alexandre o Grande, que fez aí conquistas maravilhosas, né? Principalmente na parte da cultura. Então ele coloca aqui. O desejo ardente de poder, como vaidade, é um elemento importante da condição humana. Temos que aceitá-lo como tal. Ele só se torna deplorável quando excessivo ou acompanhado por um insuficiente senso de realidade. Aí sobre o Alexandre ele fala que o Alexandre o Grande pertencia ao tipo psicológico do lunático. Opa, desculpa o barulho.
Ele fala que Alexandre o Grande tinha um perfil psicológico do lunático, mas tinha o talento necessário para tentar tornar realidade seu sonho. Embora este tenha se tornado impossível à medida que colecionava mais vitórias e ampliava seu espaço. Quando ficou claro ser o maior conquistador que a história havia conhecido, colocou na cabeça a ideia de que era um deus. Podemos falar de felicidade em seu caso? Até porque ele tinha bebedeiras, crises de fúrias, maltratava as mulheres, né? Então, ele coloca aqui que realmente, se vocês pesquisarem, tem relatos aí escritos que o Alexandre o Grande chegou a pedir para ser chamado de Deus, né? E o questionamento que o Russell faz é: de todas as coisas que o Alexandre o Grande conquistou, essas coisas o tornaram feliz, né? Então, esse é sobre o megalomaníaco, ele fala também do Napoleão, né? E além desses 3 tipos de postura interna, ele nos faz um alerta de que uma pessoa infeliz pode se sentir tão frustrada. Vamos pegar aqui o que ele fala. Ele fala assim, ó: o homem pode, o alerta do Bertrand aqui para nós. O homem pode sentir-se tão frustrado que não mais busca qualquer tipo de satisfação, mas apenas distração e esquecimento, transformando-se então num devoto ao prazer, ou seja, pretende tornar suportável a vida, tornando-se menos vivo, tá? E ele coloca: o narcisista e o megalomaníaco acreditam que a felicidade é possível, ainda que possam empregar meios errôneos para alcançá-la. Mas o homem que busca a intoxicação em qualquer uma de suas formas renunciou a toda esperança, exceto a do esquecimento, né? Então ele usa frases aqui bem pesadas. Ele fala, né, que a pessoa que está buscando os prazeres imediatos tende a tornar a vida mais suportável, tentando se fazer menos viva, né? E que o homem que renunciou a todas as suas esperanças, que busca, que está buscando esses prazeres através da intoxicação, ele renunciou a todas as esperanças, menos a do esquecimento. É uma pessoa que quer se esquecer, né? Então, acho meio pesado, mas eu acho importante a gente refletir isso que o Bertrand está colocando para nós, né? Que ele está falando que todos os excessos, os prazeres excessivos são destrutivos e geram vícios, né? Que foi o que ele falou aqui para nós. Muito bem, acabamos o capítulo 1, mais uma aguinha. E agora, pessoal, nós vamos falar do capítulo 2, que nós estamos aqui nas causas da infelicidade. Vocês estão ainda aí comigo? Lembra que eu falei que esse vídeo ia ser um pouquinho grandinho, que eu ia fazer algumas contextualizações que a gente precisava para esse vídeo. E nesse segundo capítulo eu também vou ter que fazer algumas contextualizações, mas ele é um capítulo um pouquinho mais rápido, tá? Nesse capítulo sobre infelicidade byroniana, o Bertrand ele vai fazer uma crítica ao romantismo e ao saudosismo ao passado. Aquela história que as pessoas costumam dizer que as coisas eram melhor no passado. Você já disse isso? Ah, na época tal, na época do Collor, na época... Meu avô fala que em 1900 e lá vai bolinha. Isso é bem comum, né? E o Bertrand também, ele faz uma crítica fervorosa aqui sobre esse saudosismo ao passado, tá? Então, considerações históricas, que eu já falei um pouquinho antes. Na época que o Bertrand viveu, foi um período entre duas guerras. Então, assim, estava mudando bastante a situação. O meio onde eles viviam. E havia um saudosismo exacerbado ao passado, que no caso aqui ele pegou como exemplo, está sendo representado pela infelicidade byroniana. Lord Byron ele foi um poeta inglês que, inclusive, influenciou a literatura aqui do Brasil. Tá? A gente tem uma geração de poetas brasileiros que ficou conhecida como segunda geração romântica, também denominada ultra romântica ou geração do mal do século, tá? Por que isso? Porque o Lord Byron e essa geração de poetas que foi influenciado por ele defendiam temas como morte, amor não correspondido, tédio, insatisfação, pessimismo, fuga da realidade, escapismo, melancolia, sentimentalismo exacerbado, tá?
Até porque esses escritores também absorviam um estilo de vida boêmio e noturno do Lord Byron, tá? Então, no Brasil a gente teve Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, tá? Que personificavam esse estilo aí. Então, tem aqui até uma. Ele coloca no livro, não vou ler todos, tá? Porque o capítulo parece grande, mas aqui na verdade ele coloca vários trechos de obras do Lord Byron e de outros autores que têm esse tema como infelicidade byroniana aí. E ele vai colocando trechos da obra desses autores e vai criticando, vai analisando, tá? Então, por exemplo, aqui, no primeiro que ele coloca aqui, que Byron declarou: não há alegria que o mundo possa te dar comparável à que ele tira de ti, quando o brilho das primeiras ideias degenera na insonsa decadência dos sentimentos. E uma outra que ele coloca aqui também do Byron é: nossa causa é uma causa perdida, e não há lugar para nós no universo natural, mas apesar disso não lamentamos sermos humanos. É melhor morrer como homens do que viver como animais. Gente, isso é diminuir o homem de uma maneira, né? Descobri que eu também não sou muito fã do Lord Byron, não, tá? Sem contar também que ele faz essa crítica, né? Que já que o Lord Byron e os seus seguidores têm uma visão muito pessimista do ser humano, do amor e de tudo mais, o Bertrand ele vai combater isso, até porque o Bertrand o Russell ele prega muita tolerância, união e amor. Isso é muito importante para ele, né? Porque ele, que nem eu disse, ele vive num período entre guerras, então ele viveu num mundo cheio de mudança. O seu livro foi escrito entre duas grandes guerras, em meio ao desenvolvimento de muita tecnologia, né? Avião, telefone, tanque de guerra. Então, a crítica a pessoas que ele faz aqui nesse capítulo, a pessoas desse período, pessoal, o mundo está mudando e vocês não estão acompanhando essas mudanças. Vocês estão presos lá nesse saudosismo byroniano e não estão acordando que o mundo está mudando e a gente precisa se adaptar, né? Então, por isso que a gente precisa entender a época em que ele viveu e por que que ele aborda isso daqui no livro, né? E de que forma os costumes e a época influenciou a sua escrita, né? Então a gente tem que tentar compreender para poder depois criticar, tá? A gente sempre tem que tentar entender a obra também através da época que ele foi escrito, tá? E aqui eu vou fazer um parênteses, porque antes eu falei de Nietzsche, por exemplo. Nietzsche, né, ele foi um filósofo à frente do seu tempo com as suas ideias na questão de filosofia e desenvolvimento humano, né? Mas o Nietzsche, ele não tinha uma visão legal sobre as mulheres, tá? Até porque ele não apoiava nenhuma forma de direito das mulheres e ele achava que as mulheres tinham que ser subservientes, recatadas e do lar, tá? Um filósofo tão genial para a época, mas assim, um homem do século XIX, aonde no século XIX imperava essa ideia aí, né, que mulher legal é mulher que fica em casa, né? E por isso que eu gosto tanto do Bertrand, porque ele é mais ou menos contemporâneo do Nietzsche, né? Nietzsche morreu um pouco antes, né? De Bertrand, mas Nietzsche era realmente um homem à frente da sua época, porque além dele defender ideias bem avançadas, né, que nem eu falei da jornada de trabalho no Elogio ao Ócio, e nesse livro também aqui ele está falando sobre a questão das tristezas, né, e das causas da infelicidade e felicidade. Bertrand, ele apoiou o sufrágio feminista, ele era a favor dos direitos das mulheres, né? Então ele realmente, além de ser um excelente filósofo, ele foi um homem à frente do seu tempo, tá? Então é importante a gente analisar também as obras na época em que elas foram escritas, por isso que eu te perdoo em partes, Nietzsche, tá? Com relação às mulheres. Muito bem. Dito isso, para o Bertrand, o Byron traz uma visão muito pessimista, tá? E é por isso ele diz, o Bertrand ele coloca aqui, um raciocínio desse tipo, do Byron, devemos distinguir entre um estado de ânimo e sua expressão intelectual, né? Bem delicado, Bertrand como um cavalo, né? Criticando aqui, tá? Até porque para Bertrand ele coloca o seguinte:
O homem que consegue com facilidade coisas pelas quais alimenta apenas um desejo moderado, chega à conclusão de que satisfação dos desejos não traz felicidade, que é o que ele está falando, que Byron confundia satisfação dos desejos com felicidade, né? Muito bem. E agora a gente vai ver para Bertrand o que é o amor, tá? Alguns momentos ele diz que é uma coisa muito elevada, em outras passagens ele fala algo como que se assemelha a paixão e outras a desejos, tá? Lembrando que vou fazer mais uma contextualização histórica aqui, porque Bertrand Russell, ele pega um pouquinho de cada um pouquinho de cada coisa aqui, tá? Para os gregos, existem 3 tipos de amor: o eros, o filia e o ágape, tá? Eros é aquele amor romântico e ele é caracterizado pelo romance, pela paixão e pelo desejo, além de estar associado ao prazer e atração física. É por isso que a gente tem o deus Eros, que é representado pelo Cupido. Tá lembrado? Aquele que tem as asinhas? Muito bem. Depois, para o grego, nós temos, então, falamos do Eros. Depois nós temos o filia, tá? Deixa eu só ver aqui. Estamos falando sobre o amor. Bertrand, tchau para você. E depois nós temos o filia, que é um amor que significa amizade, tá? Ela engloba a lealdade, a família, a comunidade, né? Desta forma, o termo ele trata apenas sobre a ação que a gente pratica, mas ele trata sobre o bem, a compaixão, tá? É nesse sentido. E ágape significa o amor, é um termo mais moderno, ele significa um amor por todos os seres, um amor muito profundo. Não é à toa que ele é usado muito na Bíblia, né? Ágape, tá? Para muitas pessoas ele pode representar o amor de Deus pelo ser humano, tá? Fraternidade aqui. Então, o que é amor para Bertrand Russell? Para Bertrand, o amor é a base para os outros valores, e vimos que isso se justifica levando em consideração que para os gregos o amor ele tem várias conotações, né? Vários significados, né? Então o Bertrand ele coloca aqui para nós, deixa eu pular essas partes aqui. Ele coloca aqui para nós: o amor tem de ser valorizado por acentuar todos os melhores prazeres, como a música, o nascer do sol atrás das montanhas e o mar sob a lua cheia. Um homem que nunca tenha desfrutado o belo em companhia da mulher que ama não experimentou plenamente o poder mágico de que são capazes todos esses prazeres. Gente, olha que Bertrand sendo romântico, e é por isso que ele critica os românticos antigos, né? Essa infelicidade byroniana aí, né? Porque o Bertrand ele fala que você não pode ser feliz sozinho, você não pode ser pleno sozinho. Então, já que a filosofia do Russell é focada mais no externo, mais o foco no social, muitas correntes filosóficas não são, né? O estoicismo é focado mais no interno, né? E para o Bertrand, para a pessoa ser feliz, ela precisa de cooperação, ela precisa amar outra pessoa, ela não pode ser feliz sozinha. Então, é o seguinte, eu concordo, a gente nem sempre precisa concordar com o autor 100%, tá? Até porque quem sou eu para discordar desculpa que tem um mosquitinho aqui, de Russell, tá? Mas eu concordo porque eu acho que aqui nesse sentido ele quer dizer o seguinte, que você, para amar uma pessoa, é importante para a vida você amar alguém, te dá um brilho, você consegue ver o mundo com outros olhos, só que amar outra pessoa não significa depender dela, certo? Você tem que se amar primeiro, até para você poder doar uma coisa positiva sua para outra pessoa, porque o amor é doação. Você precisa estar bem consigo mesmo e amar você mesmo primeiro, para poder amar outra pessoa, certo? Então, amar não é depender. Aí aqui vem um ponto de confusão nessa parte do livro aqui na filosofia do Bertrand, mas também não li tudo a respeito que ele fala, né? Não li todos os livros, todos os escritos do Bertrand, já li bastante coisa, mas aqui gera um ponto de confusão que eu já discuti com outras pessoas sobre, tá? Em qual sentido esse amar o outro que o Bertrand está falando, se é realmente isso, né? Em qual sentido, até que ponto essa dependência de amar o outro é responsável pela nossa felicidade, tá? Então fica aqui a pergunta e quem quiser trocar uma ideia sobre isso, coloca aqui o que acha.
Beleza? Já estamos nos caminhando para o final e o Bertrand, ele cita aqui Shakespeare, tá? Como Shakespeare tinha o foco à tragédia da nobreza, né, histórias de reis, que era o mundo que o Shakespeare vivia, o Bertrand fala, olha pessoal, é muito legal admirar Shakespeare e até que bom, Bertrand Russell, que você fala, né, que é legal, porque eu adoro Shakespeare. A Macbeth, meu Deus. Esse Rei Macbeth, essa peça aí do Shakespeare para mim é fantástica, porque você faz várias análises psicológicas. Mas ele diz o seguinte: é legal a gente falar sobre Shakespeare, que de certo estava muito em alta lá na época dele, mas ele fala: o mundo está mudando e não cabe mais a gente ressaltar esse saudosismo, né? Porque o mundo está mais democrático, as guerras estão dissolvendo as castas sociais, estamos tendo uma mobilidade de classes sociais, né? Há quem concorde, há quem discorde dessa afirmação, enfim. Mas ele está falando que ele está convocando as pessoas para escrever as suas próprias tragédias da época, né? Tragédias do nosso tempo, mais condizentes com a forma que a sociedade se organizou, tá? Então, o que o Bertrand quer dizer aqui quando ele cita Shakespeare, ele está dizendo que as pessoas precisam dar novas respostas ao mundo que está se apresentando, ao invés de um saudosismo ao passado. Então, ele quer que as pessoas deem respostas novas. Precisamos de novo Shakespeare para este novo mundo, tá? E este capítulo, tanto o 1 e o 2, parece que o Bertrand, com algumas as exceções, parece que o Bertrand escreveu para nossa época, não parece? Um livro bem atual, tá, pessoal? Espero que vocês estejam gostando desse primeiro e segundo capítulo. A gente finaliza aqui. Dúvidas, sugestões, medos, vocês vão mandando para nós. E a gente continua num próximo vídeo. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Até a próxima, vamos juntos nessa conquista da felicidade.